Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Robocast. E nessa versão do Robocast nós vamos começar a falar de um assunto um pouco complexo, tá? Que é a cointegração, a regressão linear, né? Para a gente falar um pouco de uma estratégia que é fazer um trade com um par, com dois ativos, sempre entrando, né, com dois ativos ao mesmo tempo, no mesmo milissegundo. Tá? Só para adiantar, isso não é long and short do jeito que vocês conhecem, a gente vai explicar um pouquinho aqui no vídeo de hoje. Tá? Então, qual que é o nosso primeiro objetivo aqui? Como é um assunto muito complexo, no vídeo de hoje, no Robocast de hoje, eu vou simplificar bastante aqui os conceitos. Tá? Tem muita matemática por trás, então vocês, caso você seja um matemático e esteja assistindo, você me desculpa, mas eu estou sendo o mais didático possível, estou abstraindo muita coisa aqui da matemática para tentar explicar para a maioria aqui da população que não vai entender esses conceitos, mas quer fazer esse trade, tá? Do jeito que a gente está explicando aqui. Então, primeira coisa, eu vou explicar um conceito através de um exemplo no vídeo de hoje, olhando um parzinho de ação, até para a gente poder comparar, né, o que é long and short versus o que é essa tal de cointegração. Tá? Para vocês começarem, né, para começar a entrar na cabeça aqui de cada um, o que é isso e por que isso vai garantir para nós traders uma probabilidade maior, né, uma assertividade maior nesses trades. Tá? E esse conceito, né, ele pode ser aplicado para um par de ações, para mini índice, mini dólar, para Forex, par de moedas lá no Forex, por exemplo, tá? Para ações americanas. Então, assim, é amplamente, né, você pode utilizar isso para qualquer coisa. Então, tem uma série de conceitos. Hoje a gente não vai esgotar todos os assuntos, tá? Mas é o começo dessa jornada. Enquanto isso, eu também estou preparando um curso, tá? Que vai estar aqui disponível na comunidade para quem quiser adquirir esse curso. E aí nesse curso, aí sim, eu vou explicar e mostrar várias ferramentas para vocês, para poderem usar isso no dia a dia. Tá? Então vai ser um curso que vai explicar como fazer uma estratégia, né, tradear qualquer par de ativos utilizando com integração com regressão linear. E nesse curso eu vou mostrar como fazer isso no Excel, eu vou disponibilizar um Excel pronto, você só precisa alimentar com os dados. Vou mostrar como fazer isso a partir de um indicador do MetaTrader. Vou mostrar como fazer isso no Python. Tá? Vou mostrar como você pode operar através de um robô. E aí o robô você deixa lá no par de ativos e não se preocupa, porque ele pode estar pegando essa distorção de madrugada enquanto você estiver dormindo. Então vão ser várias possibilidades de trade, né? Assim, só que é um tipo de trade que é bem difícil de você fazer manual. Já adiantando aqui para quem gosta de ficar na frente da tela e do computador. Por que é difícil de fazer manual? Por dois motivos. Um, que você não vai ficar fazendo trade a todo minuto. Tá? A gente só vai entrar nas distorções do mercado. Isso vai acontecer uma vez por dia, uma vez por semana, dependendo do par que você tiver ali fazendo trade. Só que quando essa distorção acontecer, ela vai ser muito boa e você vai ganhar dinheiro com isso. Então, primeiro, tem esse ponto. Você é tipo sniper, igual aquele filme lá, né, do Assassinos. O cara fica ali mirando durante horas e no momento ele vai dar o tiro certeiro. Tá? Segundo ponto, quando for o momento de atirar, você tem que abrir duas posições ao mesmo tempo, no mesmo milissegundo, para você tomar proveito disso. Que pode ser uma posição compra-compra, venda-venda, compra-venda ou venda e compra. Aí a gente vai estudar como saber o que é cada uma depois. Tá? Se você não tiver uma ferramenta para te ajudar, um robô principalmente, você vai demorar 1, 2, 3 segundos para abrir uma hora e para abrir outra. Você já deixou um monte de dinheiro na mesa. Porque vocês vão ver que essas distorções ocorrem muito rápida. De uma maneira muito rápida. Tá? Mas, primeiro, pessoal, vamos com calma. Vamos entender o conceito através de um exemplo. Então, primeira coisa,
que eu quero fazer aqui com vocês, vocês podem copiar, fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, pausando esse vídeo e fazendo. Vou abrir aqui o meu Profit, todo mundo aqui praticamente tem. Vou pegar um parzinho de ação que eu acho bem bacana. Tá? Então a primeira ação aqui que eu vou pegar é a CCRO3, no gráfico diário. Vou vir aqui no gráfico diário, clicar com o botão direito e mandar copiar esses dados para o meu Excel. Copiar para Excel. Tá? Eu simplesmente quero pegar esse dado aqui. Eu já estou com o Excel aberto, vou vir aqui e vou mandar colar esses dados aqui. Pode ser texto, por exemplo. Tá bom? Tá aqui, ó. Então, o que ele trouxe para mim? Daquela ação, principalmente aqui, CCRO3, eu só vou manipular aqui os dados de fechamento que eu vou precisar utilizar. Tá? Vou até deixar aqui nessa abinha. Esses dados aqui eu não vou precisar, vou já excluir. Tá bom? Então, dia a dia, hoje, estou gravando esse vídeo, é dia 14, então eu peguei até o dia de ontem, dia 13/7. O mercado ainda não abriu, daqui a pouco ele vai abrir, então eu peguei todos os fechamentos. É isso que me interessa para mim por enquanto. Beleza. Vamos voltar lá no Profit. Agora eu vou pegar a outra ação e Core 3, tá? Essa ação aqui. Também no gráfico diário, plotou aqui para mim, vou aqui copiar para o Excel, da mesma maneira que eu fiz no outro. Venho para cá, vou colocar numa outra aba, tá bom? Colocando aqui e copiando os dados da eCore nessa outra aba aqui. Então eu vou digitar aqui eCore 3, fechamento, por exemplo, tá bom? E não preciso mais desses dados aqui. Beleza, então tem os dados de fechamento da eCore e da CCRO. O que eu vou fazer? Adicionar uma outra abinha aqui, e aqui sim nós vamos fazer os nossos cálculos, tá? A aba de cálculos. Então o que a gente vai fazer? Vou copiar esses dados aqui da eCore, vou vir para cá, por exemplo, vou adicionar aqui para a gente colocar os dados da CCRO3, ok? E aí eu consegui colar aqui os dados da CCRO3, tudo bem? O primeiro conceito que eu vou mostrar aqui para vocês é o seguinte. Fechamento com fechamento, não preciso mais me preocupar com as outras abas. Na CCR, eu quero chamar essa ação aqui de X, tá? Depois vocês vão entender o porquê. E na eCore eu vou chamar essa ação aqui de Y. Então, o que é, vou até escrever aqui para a gente relembrar, lá do primário. O que é uma equação de primeiro grau? Y é igual a AX mais B. Vocês lembram disso? Então, vou deixar até aqui grandão para a gente poder lembrar desse conceito aqui de uma equação do primeiro grau. Então, imagina que Y é uma ação, tá? O preço de uma ação, X é o preço de uma outra ação. E elas estão nessa equação de primeiro grau relacionadas através de um A, que é uma inclinação, ou seja, algum parâmetro, né, A vezes aquele preço de X, mais um B, que é o fixo, que é um intercepto, vai dar o preço do Y. Então, o que a gente está falando nesse exemplo dessa equação? Estou falando que essas duas variáveis, o X e o Y, estão relacionadas através desta equação. Então, esta equação está descrevendo o comportamento do Y e do X, tá? De uma maneira, fala, olha, esse Y e esse X, se o mundo fosse ideal, eles seriam representados por essa equação. Então, se você pegar aqui no lugar do X e substituir, sei lá, o preço 6,50, o X seria 13,7, o Y teria que resultar em 6,57. Esse seria o mundo ideal. Mas a gente sabe que a gente está no mundo real. Então, no próprio Excel, olha que interessante. O que a gente pode fazer? Eu tenho agora, de uma maneira muito simplificada, a data, ou seja, sempre, né, cada dia, o valor do X e o valor do Y, dos fechamentos. Tudo bem. Então, eu vou pegar aqui neste Excel, vamos pegar os 100 dados, tá?
100 primeiras linhas. Então eu vou até a linha 101, porque a primeira é cabeçalho, tudo bem? Estou pegando 100 amostras, 100 preços de X e 100 preços de Y. Tá bom? Estou marcando aqui esse 100, vou aqui no Excel em inserir, vou inserir um gráfico recomendado. Tá? Nesse tipo de gráfico recomendado, vocês vão achar aqui o tal do gráfico da dispersão. É este gráfico aqui que a gente quer olhar. Então vou dar um OK, tá? Agora vamos aumentar aqui para a gente poder trabalhar em cima desse gráfico, tá bom? Vou trazer ele aqui grandão. Até vou fazer o seguinte aqui na minha página, para simplificar. Vou tirar essas linhas de grade aqui para não confundir a gente. Aqui, no eixo do gráfico, vamos lá, vamos trabalhar um pouco nesse eixo. Ele começa mais ou menos aqui perto do 10, né? Vamos deixar ele grandão então aqui. Começando perto do 10, tá bom. Deixa eu ver, beleza. E o outro, o eixo Y, ele está começando lá para cima do 3, né? Tá bom? Só para deixar um negócio mais legalzão aqui. Olha só. Então aqui eu vou tirar esse título para não confundir a gente. Isso aqui então é a minha regressão linear. Então por que linear? É uma equação de primeiro grau, como se fosse aqui em cima. Y igual a x mais b. Então, onde que está o x? O x está aqui embaixo, ó, eixo x do gráfico. Então, aqui estão os preços, né, ó, 10, 10 e pouco. Vocês podem notar que o preço que a gente chamou de x é o preço da ação CCRO. Tá vendo que ela varia aqui 10, 13, 14. Então, o preço dela está aqui embaixo. No eixo Y, a gente tem a ECOR. Então, o preço dela é um pouco menor, varia aqui próximo de 6, 4 e etc. Tudo bem? Então, um preço está no eixo X, o outro está no eixo Y. Legal. E olha que legal isso aqui. Só olhando para este gráfico, a gente fala, nossa, parece que quando um sobe, o outro sobe, quando um desce, o outro desce. Então, parece que eles realmente estão relacionadas, essas duas ações, de uma maneira muito forte, digamos assim. É mais do que uma correlação, é uma cointegração. Será que tem realmente uma fórmula que pode representar isso? Então, no próprio Excel, se vocês clicarem aqui no gráfico, tem uma função que é adicionar linha de tendência. Essa função aqui, ó. Essa linha de tendência, no nosso caso, a gente quer uma linha de tendência linear. Uma equação de primeiro grau. Poderia ser exponencial, logaritmo, polinomial. Vocês têm várias opções aqui no Excel. A gente quer uma linear do jeito que ele já está propondo aqui. Tá? Pode deixar de uma maneira automática, não precisa mexer em nada aqui. A única coisa que eu recomendo para já mostrar no gráfico é isso aqui, ó, exibir equação no gráfico. Olha que legal isso aqui, pessoal. Exibir a equação no gráfico. Tá? E acabou. Ele já mostrou aqui, deixa eu até fechar aqui, a reta e uma equaçãozinha aqui em cima. Olha aqui a reta plotada. Tá? Essa é a linha de tendência. Então, se o mundo fosse ideal, todos os pontinhos aqui, ou seja, se o preço de uma ação, por exemplo, a nossa amiga aqui, CCRO, tivesse aqui, ó, a outra teria que estar valendo 11,5, ela tivesse aqui, a outra teria que estar valendo 4,5 exatamente. Ah, mas se subiu o preço, tá, para 13, a outra teria que estar valendo alguma coisa em torno de 5,7. Então, esta equação representa como que esses dois preços estão andando junto. E qual que é essa equação? O Excel já deu. Y é igual a 0,8886 de x menos 5,691. Então, o que é esse primeiro parâmetro que eu chamei de A, esse 0,8886? É a inclinação da reta. Essa reta pode estar assim, pode estar mais inclinada, pode estar quase deitada, pode estar quase 90 graus. Então, o relacionamento dessas duas variáveis, desses dois preços nessa amostra de 100, a gente pegou 100 linhas, esse relacionamento está descrito por esta fórmula.
Tá? E o que é o menos 5,691? É onde esta reta ela intercepta aqui o nosso eixo. Tá? No caso aqui o eixo X, se a gente fosse estendendo ela para cá, obviamente. A gente não tem dados nesse range, ou seja, nesse número aqui, mas é essa equação, é isso que ela representa. Então nós temos o A e o B. Então o que é a motivação da nossa regressão linear? Os preços a gente já tem, porque a gente já foi lá, buscou do nosso Market Data, buscou do Yahoo Finance, buscou lá como a gente fez aqui, do Profit, buscou do MetaTrader, não importa. Você tem muito simples fechamentos diários. Então essa regressão linear está sendo feita em cima de fechamentos diários. Tá legal? Existe também um outro caminho, você não precisa gerar este gráfico no Excel, plotar a sua equação aqui via gráfico. Existem duas fórmulas no Excel, que eu vou deixar aqui em cima, que é a inclinação, essa fórmula aqui. A inclinação, o que significa isso? Ele vai dar para a gente o valor do A, que é o valor da inclinação dessa reta. Tá? Então, o que essa fórmula pede? Vocês podem ir direto na fórmula. Olha, primeiro que a gente tem que botar os non-Ys. O que é isso? A série que representa o meu eixo Y. Então, você pode fazer isso de duas formas. Ou vir aqui, né? A gente não falou que a Ecor é o meu eixo Y? Nesse exemplo, falou. Então, venho aqui e vou até lá na linha que eu peguei 101. Certo? Isso. Que então é do C2 até o C101. E você pode também digitar isso aqui. No caso do meu X, é o meu B2 até o meu B101. Então você entrou com os seus Ys e com os seus X. Mesmo, né? Você pegou 100 dados de um, vai pegar os 100 dados do outro. Beleza. Enter. Vamos voltar aqui. Qual que é o valor que ele deu? 0,8886, se fosse arredondado, né? Se a gente arredondasse aqui para cá, ó, é o mesmo valor que essa fórmula aqui nos informou. Ou seja, qual que é a inclinação dessas duas variáveis? Ele já deu para a gente. Então aqui eu estou falando qual que é o meu Azinho, ou a minha inclinação. Tá? Vou até puxar ele mais para cá para a gente poder ver direito. E aqui eu vou calcular o meu B, que é o meu intercepto. Também tem fórmula no Excel? Também. Intercepção. No Excel em português é essa fórmula aqui. Mesma coisa, você tem que entrar com a série do Y e com a série do X. Então qual que é o meu Y? Não é o C2 até o meu C101 que a gente falou? É. Qual que é o meu X? Não é o B2 até o meu B101? É. Beleza. Tá aqui, ó. Se eu fosse arredondar, olha lá, menos 5,691. Mesma coisa que o Excel já te deu aqui. Então você pode fazer isso para você descobrir a equação linear que representa esses dois preços dessas duas formas no Excel. Você não precisa de indicador, você não precisa de robô, você não precisa de nada. Até aqui tudo bem? Então a gente primeiro mostrou no mundo ideal qual que seria a reta que representa esses dois caras. Certo? Agora olhando para essa reta, vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo bem legal. Este ponto aqui, ó, vamos tentar aumentar aqui a janela para simplificar a nossa vida. Pronto, aumentei um pouquinho aqui para simplificar a nossa vida, para visualizar melhor. Vamos pegar esse pontinho aqui, ó. Deixei o mouse sobre ele. O que ele está falando? Esse ponto é o 13,23 e 6,64. Tá? Então, 13,23 é o valor daquele dia do fechamento da CCRO e 6,64 da Ecor. Beleza? Esse é o que está falando esse ponto. Dado real, extraído aqui, ninguém... É fato. Ponto. Fato. Só que o que acontece com esse ponto? Ele não está muito longe da reta ideal? Tá. É a esse ponto que a gente quer fazer trade. São essas distorções que a gente vai fazer o trade.
O ponto está muito longe. A gente não está falando que a teoria por trás de toda essa matemática é que se o ponto está muito longe, tanto para cima quanto para baixo, ele não deveria voltar para a reta? E aí, obviamente, estou simplificando aqui, tá, pessoal? Vamos, né? Tem todo um conceito aqui de série estacionária, cuja média é zero. Isso aqui a gente vai explicar em detalhes depois, lá no curso. Então, estou assumindo que realmente essa relação está cointegrada. Já vamos assumir que eu fiz os testes todos de Dickey Fuller, etc. e tal. Tá lindo. Vamos só explicar o conceito do que eu quero, tá? Então, está cointegrado, vamos falar que está cointegrado, essa é a relação, essa é a reta que representa essa cointegração. Então, o que eu quero? Pô, o ponto está muito longe. Então, eu quero fazer o trade. Como que eu faço esse trade? Como que esse ponto ele volta para a reta? Pensa aqui intuitivamente, sem bitolar aqui na cabeça. Como que ele volta para a reta? Ou esse ponto ele tem que descer. Certo? Se ele está lá em cima, imagina que tudo fica igual, a reta está igual e o preço aqui, o meu preço aqui, né, do eixo X, ele fica constante, 13,23. Então como que esse ponto eu forço ele para voltar para a reta? O meu eixo Y não poderia ser 6,64. Ele teria que ser menos, ele teria que ser quanto? Alguma coisa aqui próximo de 6, né? Um pouquinho mais que 6, né? 6, alguma coisa que seria essa reta aqui. Então, como que esse ponto ele volta? Né? Eu tenho que pegar este valor do Y e tenho que fazer ele voltar para a reta. Como que ele volta para a reta? Eu estou o quê? Tenho que vender o Y. Se ele está acima, eu tenho que fazer ele baixar. Então, eu estou querendo vender o Y, estou querendo fazer ele baixar. É assim que é uma maneira que eu, às vezes, faço para poder entender. Né? Depois eu vou mostrar aqui o gráfico do resíduo, vai ficar mais fácil. Mas como que esse ponto ele volta? Vendendo. Qual que é a outra maneira desse ponto encostar na reta? Pensa, é um joguinho isso. Pensa que ele só se move na vertical ou na horizontal. Tá? Então, estou vendendo esse cara aqui. Ó. Qual que é a outra maneira? Se esse ponto andar para a esquerda, aqui minha esquerda, ó, ele nunca mais vai encostar na reta. Certo? Beleza, então ele não pode vir. Se esse ponto ele for para cima, nunca mais vai encostar na reta. Se esse ponto ele andar para a direita, opa, vai chegar no momento que ele vai bater na reta. Aí a gente pode fazer o contrário. Vamos supor que este preço de 6,64 esteja fixo. Eu estou andando com esse ponto para a direita. Se eu estou andando com esse ponto para a direita, o que eu estou fazendo com o preço do eixo X? Estou aumentando, não estou? Eu não saí aqui de 13, alguma coisa lá para, quanto que está aqui? 14 praticamente. Então o que eu quero fazer com o preço do eixo X? Quero aumentar. Se eu quero aumentar, eu quero fazer compra. Está aqui a minha relação, pessoal. Então quais, né? Vamos falar assim, são as duas maneiras desse ponto voltar para a minha equação ideal. Ou eu vendo o X, o Y, desculpa, ou eu vendo o meu Y, ou eu compro o meu X. Está aqui a minha relação. Eu tenho que fazer uma venda no X e uma compra no Y. Tá? Eu vou só repetir aqui para ver se a gente não se enroscou. Eu tenho que vender o meu Y e comprar o meu X. Tá bom? E se esse ponto tivesse aqui embaixo? Esse pontinho aqui, ó, de 12,76 e 5,18. Como que eu faço ele voltar para a reta? É o contrário. Pensa aqui no eixo Y aqui, ó. O que eu estou fazendo? Eu tenho que comprar o meu Y. Para ele subir, eu quero fazer compra. Eu quero sair de 12,76 e chegar aqui. Ou eu tenho que andar para a esquerda. Se eu tenho que andar para a esquerda no X, eu tenho que vender, diminuir o valor do X. Então aqui seria uma relação pensando primeiro eu compro o Y e vendo o X. Tá? Essa é a maneira da gente só olhar no gráfico. Então se a gente sempre for pensar em relação a Y, né,
o valor do y aqui, do meu eixo y, todo pontinho que tiver acima, eu estou tendo que vender o y. Todo pontinho que tiver abaixo, eu estou tendo que comprar o y. Ponto, está definido. Vamos botar isso como mantra. Retinha subindo, reta está subindo, pau. Né? Por que a reta está subindo? Porque o meu A da minha equação ele é positivo. Então eu tenho uma reta subindo. Se a reta está subindo, pontinho está para cima, então eu tenho que vender o y. Pontinho está para baixo, tenho que comprar o y. E o x, o que eu vou fazer com o x? Se a reta estiver subindo, eu faço o contrário. Se eu estou vendendo o y, eu compro o x. Se eu estou comprando o y, eu vendo o x. Pronto. Super parecido com o que a gente faz lá no long and short tradicional, que eu compro um, vendo o outro, vendo um, compro o outro. Só que lá a gente faz o que? A gente faz ratio, a gente faz coisas diferentes, a gente tem uma equação que rege o comportamento dessas duas variáveis. Isso aqui que a gente está falando é uma cointegração. A gente descobriu uma equação que vai reger o comportamento ideal dessas duas variáveis. Tá? Lá, né, vamos até aproveitar esse Excel aqui. Se fosse um long and short tradicional, o que o pessoal calcula? Ratio normalmente, né? A gente pega, por exemplo, vou dividir, né, o x pelo y, por exemplo, que seja. Não, vamos fazer o nosso y pelo x, vai como a gente está fazendo aqui, esse dividido por esse. Então qual que é o ratio? Eu posso trazer isso aqui lá para baixo. Ó. Vamos pegar os 100 primeiros dados também, até o 101. Olha só que interessante. Até vou deixar aqui, vamos diminuir um pouco de casas decimais aqui, até para não dificultar a nossa vida aqui, né? Deixar 3 casas aqui, tá? Aí a gente gera aquele gráfico de ratio. Vou até gerar aqui para a gente ver. Aqui, pessoal, então inseri o ratio, só relembrando a coluna do ratio, marquei a data, o ratio, tá? Dos 100 primeiros casos, vim aqui em inserir gráficos recomendados e quero inserir este gráfico aqui, ó. Pau. Beleza? Vou até colocar aqui perto deste outro gráfico, aqui embaixo. Deixa eu ver se vai conseguir caber na tela. Não vai caber muito, mas vou deixar ele meio aqui do lado, ó. Tá? Olha que interessante esse gráfico de ratio. Esse gráfico de ratio é o gráfico de long and short que a gente trabalha. Com o pessoal, normalmente, das corretoras, né, dos analistas, falam, não, o ratio padrão, sei lá, vamos ver se dá para colocar uma linha de tendência aqui. Até dá, mas isso aqui acho que não vai representar muita coisa para a gente, tá? Eles vão colocar uma linha de tendência e vão falar, ó, se o ratio está muito para baixo, você vai sair fazendo aqui uma compra. Se estiver muito para cima, você vai fazer uma venda. Fazer o famoso long and short, representando que é o Y, que é o X. Só que aqui é o conceito totalmente diferente. Você está dividindo um preço pelo outro, mas você sabe se é uma relação duradoura, se isso realmente está cointegrado. Tá? Por isso que muitas vezes o long and short ele falha. Tá bom? Por quê? Porque você está se baseando num ratio puro e simples, entre dois preços. Cadê a relação, cadê a cointegração entre eles? Então o que a gente está apresentando aqui não é ratio. Vou até apagar este gráfico aqui. Isso não é o long and short que vocês estão acostumados. Isso é uma regressão linear. Tá? Aí a gente tem que, né, isso aqui é o Excel bonitinho, legal. E o que a gente gera agora em relação a essa regressão linear? A gente gera um negócio que não é o ratio, não é isso aqui, ó, não é isso aqui. A gente gera um negócio que é o resíduo. Negócio que eu vou escrever aqui, ó, resíduo. O que é o resíduo? Didaticamente falando, é essa diferença. Ou seja, no mundo ideal a gente teria que estar em cima da reta, todos os pontinhos em cima da reta. Movimentou um pouquinho para lá, o outro também movimenta. Movimentou para baixo, o outro também movimenta. Mas e se não movimentar? A gente vai ter um resíduo, que pode ser positivo ou negativo, vai ter essa diferença. Vamos imaginar assim, essa diferença em relação à reta ideal. Essa diferença, ela fica movimentando para cima e para baixo, o dia inteiro.
toda hora, a cada segundinho. Porque os preços estão se movimentando. Qualquer variação de preço que não estiver lindo e maravilhoso em cima dessa reta, ele está mostrando, isso aqui está para cima, isso aqui está muito para baixo, isso aqui está muito para cima, isso aqui está muito para baixo. E aí a gente trata esses dados, tá? Eu não vou mostrar nesse vídeo todo o tratamento que a gente faz nesses dados de preço, resíduo e etc., para mostrar uma curva que é como se fosse uma partícula se movimentando para cima e para baixo a todo momento. Que é o que a gente fala que é o desvio, ali, o resíduo. Na matemática, a gente chama isso de z-score, depois de todo esse dado tratado. Esse resíduo que fica para cima e para baixo se movimentando, que é o que vai dar para a gente, no final do dia, o indicativo do que eu vou fazer. Se eu vou comprar, se eu vou vender, o que eu vou fazer com o parzinho ali em questão. Tá? Então agora, para a gente olhar isso aqui, eu acho até mais legal, que eu vou apresentar aqui para vocês, abrir aqui o MetaTrader. Tá? Existe um indicador, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Que é esse indicador aqui, ó, regressão linear intraday. Está lá na minha página do MQL5, é gratuito, vocês podem baixar, vocês podem utilizar isso aqui em qualquer par de ativo, qualquer corretora, tá bom? Que ele vai plotar isso aqui que vocês estão vendo. Ó. Eu vou até aumentar um pouco aqui. Este gráfico bacana aqui que vocês estão vendo. Então o que é esse negócio aqui que está para cima e para baixo? Parece um batimento cardíaco. É essa partícula, é esse desvio, é esse resíduo se movimentando loucamente. Por quê? Porque o preço desses dois ativos estão se movimentando loucamente. No caso aqui, para a gente começar a nossa análise, eu deixei num gráfico diário. Tá? Então, no gráfico diário, ele mostra como que aquela partícula, aquele desvio estava, né, a cada dia. Então, exemplo aqui, ó, ontem, 13/7, estou deixando o meu mouse aqui em cima, que eu chamei de desvio. Ele estava a 0,95. Tá? Ele estava positivo aqui. No caso, se eu viesse para esse dia aqui, ó, o desvio estava a menos 1,26, estava negativo. Se eu vier para esse ponto aqui embaixo, ó, ele fechou a menos 2,31, lá para baixo. E se eu fosse aqui em cima? Ele fechou aonde? Aqui, ó, em 2,34, positivo. Tá? O que esse indicador está fazendo? Ele fez a mesma coisa que a gente fez naquele Excel. Ele pegou, então vamos entrar aqui no indicador. O indicador, o que vocês precisam preencher nesse indicador? É isso aqui, ó. O indicador eu fiz da maneira mais simples possível, para que realmente pessoas que não são matemáticos conseguirem utilizar. O que você precisa informar? Você precisa informar qual que é o ativo, o ticker de um ativo, que você quer trabalhar como Y, que é o ECOR 3. Você precisa informar o ativo que você quer trabalhar como X, que a gente também chama de independente, que é o Y, ele depende do X. Lembra que é Y igual a AX? Então, conforme o X for variando naquela equação, o Y ele vai variar. Então, ele depende do valor do X. Pensa nisso sempre. O X está lá, o X pode fazer o que ele quiser. Vai para lá, vai para cá. Então, o Y não, eu sou sempre uma relação, que é AX mais B. Tudo que o X fizer, eu tenho que correr atrás dele. Tá? Então pensa isso, o primeiro chama dependente ao Y, ele depende do X. O X faz o que ele quiser. Mas o importante aqui pra gente, como trader, é informar o ticker de do Y e informar o ticker do X. Bonitinho. E aí a gente está falando o quê? A gente vai fazer essa regressão no diário. O que significa? Não confunda depois com o time frame que eu vou apresentar. O que significa isso? Nós vamos pegar aqui, ó, barras da regressão. 100 dias. O preço de fechamento dos dois ativos dos 100 dias anteriores, obviamente. Tá? Igual a gente fez no Excel. Pega o preço,
faz toda aquela calculeira e essa última informação é quantas barras você vai querer mostrar visualmente. Isso aqui não importa. Tá? A calculeira precisa que você indique um ativo, indique o outro, indique aqui o diário. Vamos começar com o diário para não confundir nossa cabeça. E vamos fazer aqui 100 barras, 100 amostras, 100 dados para calcular essa regressão linear. Depois que você fizer isso, é só você vir aqui em OK. Tá? No caso aqui ele já está plotado, ele vai continuar plotado. Tá bom? Então não importa, pessoal, o gráfico que você está olhando aqui em cima. Ah, Igor, mas eu estou vendo aqui que você plotou ECOR aqui no gráfico. Sim. Mas o que o indicador está me falando? Porque olha aqui, ó, lê aqui no indicador, ó, regressão ECOR 3 com CCRO 3. Então, esse indicador ele é bem complexo, tá? Então, ele indica o que ele está calculando, qual que é o parzinho que ele está calculando. Ah, eu vou puxar aqui, ó, ELET 6 para o gráfico. Puxei lá em cima, tá vendo? Ó, mudou aqui para ELET 6. O indicador mudou? Não. Porque não importa. O indicador ele continua calculando em cima de ECOR 3 com CCRO 3. Ok? Então não vamos confundir. O gráfico que está aqui em cima não interessa. Interessa o que você vai estar digitando. Óbvio que para a gente poder ter um parâmetro, normalmente eu coloco um dos caras envolvidos aqui nessa equação. Até para a gente poder ver ali como que ele está se comportando. Você pode colocar ECOR, pode colocar CCRO. E esse parzinho é legal, já guarda isso na cabeça e anota no caderninho de vocês, porque é um par de ações aqui no Brasil que vira e mexe. Ó, ele cai nesses pontos aqui, ó, acima de 2, isso aqui é o desvio, acima de 2 desvios, tá? Ou abaixo de 2 desvios, ou seja, menos 2 ou 2. Ó. Olha cada trade legal. Ele vai lá para cima, volta para a média. Ele vai lá para baixo, volta para a média. Agora ele está aqui próximo do menos 1 e do 1. Ele está batendo aqui, ó. Foi lá para o 1, voltou. Foi quase lá perto do menos 1. Foi lá para o 1, menos 1 aqui de novo. Menos 1 de novo. Ó, foi lá para o menos 1, 1, 1. Então, dependendo do seu apetite ao risco, você vai fazer os seus trades olhando para essas distorções e setando, né, o seu sistema de trade. A primeira coisa a definir é qual que é o seu apetite ao risco. Então, para ações, do jeito da minha experiência, do jeito que eu já trabalhei, já fiz, para ações brasileiras, não recomendo entrar abaixo de 2 desvios. Porque senão você pode tomar stop ali com uma frequência muito maior. Ah, Igor, mas aqui funcionou. Sim, funcionou esses dias, mas imagine que você tivesse entrado nesse 1 aqui. Correu contra você, foi lá para cima de 2. Você teria dinheiro, grana, para aguentar esse rebaixamento? Tá? Você teria essa grana? Talvez não. E será que isso voltaria durante o mesmo dia? Vamos pensar que a gente quer fazer operação day trade. Que eu não quero correr o risco do swing trade. E depois a gente vai explorar um pouco esse conceito. Por que eu não quero correr o risco? Porque assim como as coisas podem se cointegrar, elas podem também sair da cointegração. Vamos supor que durante a noite, você está posicionado aqui num par desses, não importa, venda, compra e venda, não importa. E durante a noite, soltou uma notícia em uma dessas ações, em uma dessas pernas. Sei lá, saiu um balanço aí. O negócio pode sair dessa cointegração facilmente. E pode estar contra você. E você não vai conseguir fazer nada, porque o mercado vai estar fechado. Então pode ser que você acorde de manhã com menos 20 mil, menos 30 mil na sua conta. Então existe sim o risco do swing trade. E aí, ao longo, né, a gente vai explicar um pouco isso também no curso, é que idealmente a gente quer pegar essas variações ainda dentro do dia, para a gente fechar no day trade, fechar no final do dia ou fechar assim que elas, né, derem já o resultado que a gente precisa. Porque a gente vai querer, eu entrei em 2 desvios positivos, e se ele chegar no 1,5, ou seja, se ele voltar até aqui no 1,5, já vai dar uma grana legal,
já encerro a minha operação. Então são possibilidades que a gente vai estudar ali. Tá? E, obviamente, a gente vai estudar como monitorar esses pares, fazer todos os testes, né? Então a gente vai explorar um pouquinho aqui como que a gente vai, por exemplo, trabalhar de uma maneira segura. Aí eu quero explorar isso com vocês no próximo Robocast, que eu sei que muitos aqui da comunidade tradam o mini índice e o mini dólar. Tá? Eu vou até mostrar aqui na tela, mas eu não vou explicar todo o conceito, porque a gente vai entrar um pouco mais de detalhe, tá? Do mini índice no mini dólar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou até pegar na minha corretora o dólar série contínua, ele é o WDO dólar N, então eu vou colocar o dólar no Y e vou colocar o mini índice no X. Tá? Vou mandar a mesma coisa aqui, ó. Deixa eu até ver se ele calcula aqui bonitinho no gráfico diário. Tá? Opa, já calculou aqui, ó. Plotou, não importa que eu estou mostrando o Ecor aqui, ele já calculou o WDO com um win. Tá? Ele tem o mesmo conceito, ó. Ele fica variando, essa partícula, esse resíduo, ele fica variando loucamente. Só que vai ter uma peculiaridade aqui, tá? Que aí eu vou explicar para vocês, mas todo o conceito é válido. Olha que interessante esse dia aqui, ó. Que essa relação bateu lá um pouquinho acima de 2. Já pensou? 2,42, ó. Se você for um cara muito apetite, né? Eu gosto de entrar no risco, deu 1, já estou entrando. Cara, com certeza nesse dia você teria estopado, né? E teria um stop feio aqui para você. Olha esse outro dia aqui, quase que encostou no -2 e voltou. Então vocês já podem utilizar esse indicador, vou botar o link para vocês fazerem um download aqui, e começar a explorar esse indicador em qualquer par de ativo. Vou dar um exemplo agora aqui, ó, lá na Exness. Vamos conectar aqui na Exness. Tá? Deixa eu fechar essa janela, obviamente. Vamos puxar uma janela aqui de um cara aqui, de um Forex, tá? E vou inserir um indicador aqui para a gente dar uma olhada. Esse cara aqui, eu vou pegar euro, USD, só que lá lembra o meu ativo, ele tem o Mzinho no final, o meu, na minha conta. E aqui eu quero explorar o USD CHF com um Mzinho. Vou explorar 100 barras de regressão para esse par, tá? Deixa ele calcular aqui. Estou usando o gráfico do USD, tá? Vamos ver se ele calculou. Já calculou. Deixa eu empurrar mais para cá. Beleza, ó. Ele pegou essa relação do euro-dólar com dólar CHF, tá? E já está, ó, o mercado está aberto, ele já está até mostrando número aqui já, ó. Já está pipocando aqui. Esse negócio, obviamente, ele vai se alterando conforme o preço vai se alterando. Isso aqui é dinâmico. Então também não adianta a gente fazer isso aqui lá no começo do dia, uma vez lá no começo do dia, e falar essa é a relação do dia de hoje, vou fazer tudo em relação a isso. Não, isso aqui é super dinâmico. Tá? E olha que interessante, ó, olha que ponto bacana. Ó. O cara que chegou aqui no -2, ó, poderia ter feito uma compra aqui. Aí eu vou explicar o que é essa compra. E olha, já ganhou, já foi lá para cima, já foi para o positivo já. Então vocês podem ver, né, que aí vão ter todo um conceito que a gente vai explicar de série estacionária, etc e tal, que nem todo momento a gente vai conseguir entrar. Tem todo um teste aqui para ver, então nesse momento eu estou vendo que está uma relação não tão boa, um pouco fraca, porque eu estou vendo aqui esse -1,93, depois eu vou explicar o que é isso. Não está tão forte essa relação assim. Vocês viram que lá no índice, por exemplo, estava muito mais forte. Tá? Então, pessoal, este é o sistema de trade que a gente chama que é um sistema, tá, quantitativo. Por quê? Porque ele fica calculando, tá, sempre. Ele é dinâmico. Então, ele tem que ficar calculando aquele histórico de 100 barras, 60 barras, 200 barras, quanto a gente quiser, para fazer o cálculo de qual que é essa reta, essa regressão linear, que seria ideal para representar a nossa realidade. Fez o cálculo, fez a reta. Reta pode ser para cá, reta pode ser para cá. E viu onde que está o preço de um, onde que está o preço de outro, em relação à reta ideal, está falando para a gente, olha, neste momento,
você tem que comprar. Nesse momento, você tem que vender. E vai dar para a gente os pares. O que a gente tem que fazer? E toda a matemática por trás, a probabilidade por trás disso, indica que, vou explicar, se a série realmente estiver cointegrada, com o teste de Dickey-Fuller, tudo certinho, a média desses resíduos é zero. Significa que ele volta para a média. Em quanto tempo ele volta para a média? Tem lá o conceito lá da meia-vida que a gente vai explicar. Então, nesse caso aqui, está demorando 4,30 dias para voltar para a média. Então, a gente tem tudo isso para analisar, pessoal. Mas é diferente daquele long and short por ratio, que lá nem sempre volta para a média. O ratio está sempre aumentando entre uma e outra. Diferente de você montar uma equação, uma regressão linear, fazer o tratamento desses dados, fazer todo o teste para ver se esse par está cointegrado e falar, sim, eu tenho uma média zero, eu tenho um teste de Dickey-Fuller, eu tenho tudo aqui mostrando que esse par está cointegrado. Pode ir lá e fazer o seu trade com uma chance de quanto? De 90%, vamos supor, desse negócio voltar para a média. Tá? Pode sair dessa cointegração? Pode sair, como eu expliquei no caso de um swing trade, se você ficar posicionado aí ao longo da noite e sair uma notícia de um dos lados. Vai ter um distúrbio tão grande que você pode sair desse relacionamento. Tá? Então, nesse primeiro momento, o que a gente quer? A gente quer fazer um estudo, se aprofundar nessas ferramentas, se aprofundar nessa estratégia de trade, para a gente poder fazer trades com segurança, melhor segurança que a gente consegue. E ainda tentar fechar esses trades no meio do dia, para evitar esse risco, tá? Que seria um risco sistêmico de ficar posicionado, mesmo se fosse lá no exterior. Tá? Dá para fazer isso aqui com criptomoedas, pessoal. Então, isso aqui é impressionante. Tá? Esse método quantitativo é impressionante. Você pode aplicar a qualquer coisa. Então, no próximo Robocast, nós vamos se aprofundar no mini índice e no mini dólar. E eu vou mostrar como eu já tenho um robô pronto, que a gente está em fase final de teste aqui, que vai ajudar a gente a fazer trade. E vocês vão ficar impressionados com a assertividade desse robô. Não tem esse negócio de, esse tipo de estratégia, pessoal, eu olhei cruzamento de média, olhei IFR, eu olhei bandas de Bollinger, olhei D-Index. Não existe isso. Isso aqui é quantitativo. A cada microsegundo ele está recalculando tudo e verificando onde que está esse desvio, se vale a pena ou não entrar, se essa série está ou não cointegrada. Então, para quem está acostumado com o dedo nervoso ali, eu quero trade, eu quero trade, eu quero trade, não é assim que vai funcionar. Mas, ao contrário disso, você pode deixar o seu robô, que é isso que a gente vai fazer um screening geral para monitorar todas as ações, para monitorar pares de Forex, para monitorar tudo o que estiver acontecendo no mundo e falar dessas oportunidades todas, no momento, quais são as 4 melhores? Quais são as 3 melhores? Aí você entra. Agora, se você pega um par individual, por exemplo, esse daqui que eu estou mostrando na tela euro, né, USD, CHF, às vezes você vai ficar dias sem entrar. Quando você entra, você vai ter aquele ganho. Mini índice com mini dólar. Se você quiser uma maneira segura de tradear, você não vai ter trade todo dia. Porque essa estratégia é uma estratégia que ela precisa de distorção, ela entra na distorção, ela é antifrágil. Não adianta aquele dia calminho, aquele dia que você está respeitando a sua equação. Se o par ficar ali respeitando a sua equação, você não vai ter trade. Então a gente precisa de distorção, a gente precisa de notícia bombástica, a gente precisa de os grandes players, né, alterando ali o mercado, movendo o dólar sem mover o índice no mesmo momento, pegar essa distorção, aí você entra na veia. Na hora que o cara volta os dois para a reta, você já fez seu dinheiro. Entendeu, pessoal? Por isso que isso tem uma probabilidade muito alta de dar sucesso. Tá? Então, para hoje, é entender o conceito,
volta o vídeo se for o caso, entende o que é essa regressão, entende o que é essa reta, já começa, baixa o indicador. Não existe esse indicador para Profit, porque o Profit não vai conseguir ler 2 ativos e fazer regressão disso aqui. Então esquece Profit, para quem está bitolado em Profit, não existe isso. Vamos começar a usar ferramentas mais flexíveis. Então para quem quiser fazer esse tipo de trade, infelizmente ou felizmente, vai ter que se acostumar com o MetaTrader. Tá? Não tem isso em Invest Charts, não tem isso em Profit. Esquece. Então a gente vai ter que vir para o MetaTrader, porque aqui eu consigo, vocês estão vendo, ó, qualquer ativo que eu jogo aqui na tela, ó, não estou nem aí. O indicador está conseguindo rastrear aqueles 2 que eu falei para ele, naquelas barras. E ele está loucamente aqui calculando. Tá bom, pessoal? Então, vamos encerrar aqui por hoje, que é um conceito pesado. Realmente, vamos amadurecer essa ideia. Próxima semana, a gente vai pegar essa ideia e vou mergulhar no mini índice e no mini dólar, mostrando como que a gente vai fazer trade de uma maneira segura, consistente, ao longo prazo, tá? Nesse parzinho aqui. Beleza? Até a próxima semana. Abraço a todos.